Olá pessoal, nessa videoaula eu vou mostrar como fazer uma vetorização de dados geográficos, tá? Primeiro eu tenho um projeto aqui em branco no QGIS 3.30 e eu vou adicionar aqui os dados de Princesa Isabel, certo? Tenho aqui uma pasta, fazer um filtro aqui pelo Shapefile, só para eu ter uma referência, tá? Eu adiciono os limites municipais de Princesa Isabel, tá aqui, e automaticamente ele localiza o meu mapa aqui na região geográfica do meu interesse, né? Então, vou adicionar também uma transparência aqui, porque em seguida eu vou colocar um mapa base e vou vetorizar em cima desse mapa base, tá? Então tá aqui o mapa base, os limites de Princesa Isabel, que seria como um mapa secundário, né? Para ajudar a localizar. E vindo aqui no menu Web, o complemento Quick Map Services, Google, Google Satélite. Então, adicionou aqui a imagem de satélite, né, já tendo a Princesa Isabel aqui como referência, tá? O que eu quero vetorizar aqui? Vou pegar alguma área verde aqui, que muito provavelmente está sendo pressionada pela expansão urbana, né, para a gente vetorizar e calcular o tamanho dessa área, enfim. Então, por exemplo, tenho aqui na cidade, tenho aqui a cidade de Princesa Isabel, um açude aqui, e tenho essa área aqui, ó. Essa área ainda é uma área relativamente preservada, né? Embora todo o seu entorno esteja já com outro tipo de uso, de cobertura da terra, né? Então, vamos vetorizar isso aqui, para transformar isso aqui num vetor, né? Poder calcular a área e fazer outras operações, né? Então, a ferramenta que a gente vai usar está aqui em camada, criar nova camada. Eu posso criar uma nova camada shapefile, se for usar arquivo shapefile. Posso criar um geopackage também, se for o caso. Ou posso também criar camadas temporárias, tá? Se eu não quiser criar uma camada que vai ficar permanentemente no meu computador, eu crio uma camada de rascunho temporário. Mas eu vou criar aqui uma camada shapefile. Escolho aqui a pasta onde eu vou salvar. Já tenho uma pasta aqui, vou colocar aqui, chamar de áreas verdes PI, Princesa Isabel, né? Sem acento, sem espaço, tá? Para evitar qualquer conflito com o QGIS aí. Salvo. Em seguida, eu vou definir qual é o tipo de geometria dessa camada. Como eu quero vetorizar uma área, então ela vai ser do tipo polígono. Ok. Ah, essa dimensão adicional aqui, eu não preciso me preocupar com isso agora, mas o EPSG eu posso escolher entre coordenadas geográficas ou coordenadas UTM, né? O ideal seria que as coordenadas fossem as mesmas da imagem, né? Da base de dados do Google ali para não haver diferença, tá? Aqui não aparece, né, esse sistema do Google, né? Que ele tem uma definição própria lá, tá? Mas vamos usar aqui o Sigma 2000 por ter uma certa aproximação. Então, ok. Se eu quiser adicionar campos à tabela de atributos desse vetor, eu posso falar para ele aqui qual o nome do campo. Então, por exemplo, vou colocar aqui, já tem um ID ali, né? Agora eu vou colocar aqui um nome. Caso essa área tenha um nome, vai ser um tipo texto. Aumentar aqui um pouco o comprimento para caber mais caracteres. Adicionar campos à lista. Então eu tenho o ID, tenho o nome, e depois eu posso criar área, perímetro e por aí vai. Ok. Então ele vai adicionar aqui o meu projeto, uma camada, né, chamada áreas verdes PI, com a cor pré-definida, tá? E a partir dessa camada aqui é que eu posso começar a vetorizar, inserindo elementos dentro dela, tá? Primeira coisa que eu faço, ativar a edição dessa camada. Então ela está selecionada aqui, eu clico aqui para ativar a edição, certo? Em seguida eu venho aqui na ferramenta adicionar polígono, e aí eu vou clicando aqui onde tiver vértices dessa área, né? Quanto mais eu aproximar aqui da imagem, melhor. Veja que de longe caiu talvez um pouquinho fora aqui, então eu quero apagar. Eu vou no backspace do teclado, então ele desfaz esse último ponto que eu fiz, e aí eu vou vetorizando. Backspace, para quem não conhece, é a borracha, né, do teclado onde a gente apaga texto.
Então aqui, ó, eu sigo vetorizando, né, fazendo o desenho. Eu posso mexer a tela com as setinhas do teclado, certo? Ele vai movendo aí a tela. Então, pegar mais um pouco aqui. Aqui a gente já tem um uso diferente, né? Que é uma escola existente aqui nessa área. Contorná-la. Tá aqui. Aqui já entra quase no loteamento aí, né? Então, contornar essas ruas. Né? Dar um zoom aqui fora para ver um contexto maior da área. E aí eu vou fazendo. Tá? Aqui está bem definido, né? Então, essas formas regulares aqui que a gente verifica na imagem são indícios de antropização dessa área, né? Ou seja, a gente tem uma interferência humana bastante presente aqui nos arredores dessa área verde, né? Que provavelmente gera uma pressão, né, sobre essa área verde e ocasiona isso que a gente está vendo aí. Ela vai diminuindo de tamanho, né, ao longo do tempo. Então, para adiantar mais aqui o vídeo não ficar muito longo, eu vou pegando aqui, ó, essas partes de longe mesmo, né? Mas o ideal é aproximar, certo, pessoal? Para que o dado seja o mais preciso possível, né? Até porque ele já vai contar com um erro de posicionamento aí entre a imagem e o vetor. Ele vai contar também com a resolução do sensor, né? Que também já gera um tipo de imprecisão. Então, quanto mais a gente aproximar, melhor para tentar ficar o mais fiel possível. Ok, terminei. Quando eu termino, tá? Quando eu fecho aqui a minha área, eu dou um clique com o botão direito. Ele vai pedir para eu preencher aqui aqueles dados da tabela de atributo. ID, eu posso colocar um número qualquer, normalmente sequenciado. Como esse é o primeiro desenho, coloco aqui o 1. Nome, vou colocar assim, ó, área verde. Aqui não tem problema colocar acento, espaço. Área verde do bairro Cazuza, que é onde ele se localiza. Feito. Então tá aqui, tá? Se tiver outras áreas verdes aqui que eu queira porventura mapear, por exemplo, aqui tem outras, ó, que sofrem uma pressão devido a essa construção aqui, né? Então poderia mapear, vetorizar essas duas áreas também, né? Enfim, então poderia vetorizar várias áreas. Feita a vetorização, tá? Eu salvo as alterações. Então lá onde a gente alterna a edição, ó, vizinho a ela tem o botão para salvar as edições da camada. Eu salvo, saio do modo de edição. Beleza. Agora eu volto para a mãozinha aqui para poder deslocar o mapa e o meu dado está pronto, tá ok? Isso para áreas, tá certo, pessoal? Se eu quiser, por exemplo, criar um vetor de polígono, de pontos, né? Posso vetorizar pontos e linhas também, certo? Então eu crio uma nova camada, vou dar um nome aqui, botar assim, pontos verdes, PI, salvar. O tipo de geometria eu vou escolher ponto ou multiponto, tá? Tanto faz. Nome, vou colocar também um campo chamado nome, com 100 de comprimento. Adiciono a lista. Ok. Então tá aqui adicionada a camada pontos verdes PI. Para vetorizar, mesma coisa, tá? Eu ativo o modo de edição, tá? Vou colocar logo aqui onde eu vou coletar os pontos, né? Vou coletar esses pontos aqui de áreas verdes da zona rural. Então eu começo a clicar, né? Primeiro aqui em adicionar ponto, depois eu vou na área. Então deu o clique, ele já pergunta, né? Esse é o ponto 1, vou chamar aqui de P1 mesmo. Esse aqui é o ponto 2, P2. Esse aqui é o ponto 3, que no caso seria mais para localizar essas áreas, né?
Então eu não conseguiria obter medidas de área e perímetro, por exemplo, porque são pontos. Feita a vetorização de todos os pontos, eu salvo, né, desfaço o modo de adição e os dados estão lá, ok? Agora, para calcular a área, por exemplo, dessa área verde aqui, né? A gente vai na camada áreas verdes, que é onde ela está, e aí eu venho abrir a tabela de atributos, né? Tá aqui ela. Vou acionar a calculadora de campo. Nessa calculadora de campo, eu vou falar para ele criar um campo, um novo campo. O nome desse campo vai ser área. E aí já vou calculá-la em hectare, tá? Então área hectare. O tipo desse campo vai ser decimal. Comprimento de saída, ou seja, quantidade de algarismos 10. Precisão, ou seja, quantidade de casas após a vírgula 3, tá? Não preciso mexer nisso, tá? Aí na expressão aqui eu vou colocar a equação ou o comando, né, para ele executar o cálculo da área, tá? A gente vai encontrar esse comando aqui dentro de geometria, nesse comando aqui, ó, cifrão área, tá? Quando é 2 cliques, ele vai jogar para cá. Por padrão, ele vai calcular essa área em metros quadrados, tá? Mas eu quero ela em hectare, né? Então eu vou dividir isso aqui por 10.000. Tá bom? Então ele já vai retornar isso em hectare. Vamos ver. Tá aqui. Ele criou o campo chamado área hectare. Esse polígono lá tem 14,416 hectares. Tá? Então, cerca de 14 hectares toda essa área aqui. Que certamente era maior, né? Mas aos poucos ela foi sendo modificada. Vejam que ao fazer isso, o modo de adição ele continua sendo, ele volta a ser ativado, né? Então, ou seja, eu preciso salvar novamente nessas alterações que eu fiz e depois sair do modo de adição para que essa edição fique salva, tá bom? Caso eu queira adicionar, por exemplo, o perímetro, né? Então, calculadora de campo novamente, perímetro, criar um novo campo, né? Com o nome perímetro. Ele também vai ser decimal, não preciso mudar isso daqui, só se fosse um número muito grande, né? E também vou procurar dentro de geometria a função que calcula o perímetro. E ela vai estar lá embaixo, né? Porque está na letra P, também começando com cifrão. Tá aqui, ó, retorna o comprimento do perímetro da feição atual. 2 cliques, tudo bem, pode ser em metro mesmo, né? Nesse caso é medida de distância, né? Então, ok. 2.960 metros, ou seja, quase 3 km de perímetro aquela área ali. Salvo, desfaço a edição e está feita a vetorização, né, com a obtenção dessas informações que podem ser importantes aí a depender do estudo. Tá bom? Agradeço aí e até a próxima.